Boa noite, pessoal, seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui a gente vai falar sobre o Crescendo em Graça. É uma série de sermões a respeito do dever cristão diante de Deus. É muito importante que você acompanhe essa programação. Por causa da pandemia, nós resolvemos fazer essa série não em uma igreja, mas assim de forma virtual, porque assim eu acredito que mais gente pode assistir. À medida que aqueles que vão para o culto hoje, o primeiro dia da série, também se lembrem que podem assistir, porque na verdade o horário do culto é até 7h30 e essa série sempre será às 8 horas. Então nós vamos começar hoje, vamos ter também no dia de amanhã, sexta-feira, e no sábado eu vou postar a mensagem às 9 horas. Assim, aqueles que não forem à igreja, também por causa das restrições, vão poder assistir essa série em casa. Eu digo por causa das restrições, porque a orientação é que cada igreja do distrito, seguindo a lei, apenas tem espaço nos seus cultos para 1/3 da sua capacidade máxima. Significa que se a sua igreja tem espaço para 100 lugares, só poderão estar ali presentes 30 pessoas. É isso mesmo. A gente gostaria de ver todas as igrejas do distrito cheias, mas infelizmente por causa do decreto, e também é claro, não é maldade do governo, mas são orientações que dizem respeito à saúde. Então por causa disso é necessário que nós nos conformemos, melhor dizendo, com essa regra de termos apenas 30% da nossa capacidade. Então essa programação vai ser feita assim online. Vamos relembrar? Nós teremos todos os dias, de quarta a sexta, os vídeos sendo postados às 8 horas da noite. Então, postados os vídeos, você pode acompanhá-los e divulgá-los para a sua igreja, para os seus amigos, para os seus grupos de WhatsApp. Também, no sábado, nós teremos o fechamento dessa meia semana de oração. E aí, nós vamos postar o vídeo às 9 horas. Então, você pode assistir nesse horário, caso você não for para o culto, ou se você for para o culto, você pode assistir depois, sábado à tarde, em algum momento. Ok? Então essa será a programação do Crescendo em Graça aqui no distrito de Bucuri. E eu reservei um texto muito especial para nós estudarmos hoje. Está no Evangelho de João, um evangelho muito querido, muito especial e que é de agradável leitura. É claro, os evangelhos em geral, eles são leituras simples, eles contam de forma bastante cativante a vida de Jesus, mas o Evangelho de João, ele é um pouco diferente. Não à toa, os demais evangelhos, os 3 outros, são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles guardam alguma semelhança entre si, enquanto o Evangelho de João, ele segue uma outra abordagem. Então nós vamos estudar aqui um capítulo, uma história bem conhecida, mas antes disso eu convido você para que, aonde você estiver, no seu lar, quem sabe voltando para casa agora, nós fechemos os nossos olhos para uma palavra de oração. Reúna aí a família na sala e vamos todos juntos orar ao Senhor. Grande Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque, apesar das restrições, ainda é possível nos reunir e ainda é possível acompanharmos as programações da igreja e estudar juntos a Tua Palavra. Que o Senhor abençoe esse culto que vamos ter, que o Senhor também nos ajude a compreender a mensagem que nós vamos estudar, para que esse tema fique gravado em nossa mente e nos ajude a ser mais fiéis, cada vez mais fiéis ao Senhor Jesus. São as bênçãos que nós pedimos pela habitação do Espírito Santo em nós e em nome de Jesus. Amém. A minha esposa é de uma família alemã. Na verdade, a minha falecida sogra era de família alemã e, consequentemente, a minha esposa e o meu cunhado têm essa ascendência alemã e ela tem um costume de gostar de cozinhar e preparar, ter toda aquela preocupação com as refeições. E claro, nós somos muito beneficiados com isso, mas é interessante o comportamento dela quando nós recebemos visita. Ela sempre se preocupa em fazer comidas especiais e faz numa quantidade que eu sempre brinco com ela que atenderia um batalhão. Raras vezes, quando a gente recebe pessoas para almoçar num sábado ou em outra ocasião, não falta comida. Aliás, não sobra comida, porque é comum a gente preparar, ou melhor, ela preparar o almoço de sábado e a gente ter comida aí por pelo menos domingo, segunda-feira, porque sobra muita comida. Apenas uma vez, e a gente sempre se lembra dessa história,
Se vocês perguntarem para ela, um dia ela vai poder confirmar. Nós trabalhávamos em Itajaí, que é Santa Catarina, litoral de Santa Catarina. Isso já faz aí mais de 10 anos, já faz um tempinho. E naquela ocasião, iriam 2 comportoras para a nossa casa. Havia uma equipe que estava na cidade, então 2 meninas iriam para a nossa casa. Chegou o sábado, a comida já estava preparada, mas por algum desentendimento ali, as meninas acabaram indo para outra casa, houve um erro de informação e faltaram 2 meninos que não estavam relacionados para ir na casa de ninguém almoçar. Então, como nós já havíamos feito comida, nós convidamos aqueles 2 rapazes comportores, 2 jovens, para almoçar com a gente. E foi uma das primeiras e únicas vezes em que eu vi a comida quase faltar. Porque, de fato, eles comeram muito. Imagina, 2 rapazes jovens trabalhando a semana toda. Não sei se conseguiam se alimentar bem ou não, mas o fato é que eles comeram assim e rasparam quase todas as nossas panelas, sem brincadeira. E a minha esposa ficou um pouco preocupada porque na cabeça dela é um negócio assim, não pode faltar comida. Mas deu tudo certo ali na tampa, em cima, mas conseguiu alimentar todo mundo a quantidade de comida que ela havia preparado. Pois é, nós encontramos na Bíblia um episódio muito interessante, bem parecido com esse que eu acabei de relatar para vocês, que é aquilo que nós encontramos em João no capítulo 6. Um momento em que Jesus está com seus discípulos e também falta comida para o grupo. Mas a diferença é que não eram poucas pessoas, mas eram muitas. A Bíblia fala aqui em João no capítulo 6 que Jesus estava do outro lado do mar da Galileia. Esse foi um dia muito difícil na vida de Jesus, porque se você acompanha o Evangelho, você percebe que nessa mesma ocasião, Jesus ficou sabendo da morte de João Batista. Então Jesus estava de luto, era um dia difícil. E mesmo assim, a Bíblia fala no verso 2 que uma grande multidão o seguia. E a motivação dessa grande multidão eram os sinais que Jesus fazia, curando pessoas e realizando outros tipos de milagre. E é interessante porque o Evangelho de João, ele fala muito de sinais. O Evangelho de João praticamente não tem tanta ênfase nas parábolas. Você vê pouquíssima coisa relacionada às histórias famosas que Jesus contava. Mas você encontra muitos sinais, sinais pontuais que identificam Jesus como o Filho de Deus, o prometido. E aqui nós encontramos que esse era um dos motivos pelos quais as pessoas seguiam a Jesus. E Jesus começa a ensinar, e é interessante porque essa grande multidão veio ter com ele. A Bíblia fala que eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, os estudiosos fazem uma estimativa aí que devia ter entre 15 a 20 mil pessoas. É um pequeno estádio de futebol isso. Ou seja, é muita gente para ser atendida. Como é que Jesus daria conta de alimentar todas as pessoas? E aqui, essa preocupação começa a ficar mais forte à medida que o tempo vai passando. Porque naquela época, numa cidade pequena, não havia como hoje, nos grandes centros, restaurantes, fast foods, supermercados abertos. Não, se as pessoas não conseguissem comprar comida, elas ficariam com fome, quem sabe até os seus lares. Podiam viajar algumas horas com fome, então isso era muito preocupante. Por isso Jesus ele expressa a preocupação e faz uma pergunta a Filipe, um dos seus discípulos. Aparece aqui no verso 5, onde compraremos pão para esses comerem? Essa pergunta, a Bíblia mesmo explica, que foi uma pergunta para provar Filipe e quem sabe os outros discípulos que poderiam estar ali perto. Afinal, Jesus bem sabia o que ele iria fazer. A situação não pegou desprevenido, mas ele queria provar a fé dos discípulos. E a gente vai ver depois as grandes lições que esse episódio encerra sobre confiança em Deus, sobre a característica de Jesus como provedor. Mas calma lá, vamos continuar aqui a leitura. A Bíblia diz aqui, então no verso 7, que o Filipe coçou um pouco a cabeça, pensou e realmente percebeu o problema, a gravidade da situação. E diz aqui a Bíblia que ele responde para Jesus, olha, 200 dinheiros, aqui na minha tradução diz 200 dinheiros, mas o termo original é 200 denários. O denário era o que você ganhava por dia de trabalho. Então veja, 200 denários dá
quase um ano, né? Um ano seriam 300 denários, 200 denários seria insuficiente para comprar comida para toda aquela multidão. E ali também, na hora, os discípulos estavam perto, ouviram a conversa, e um desses discípulos, o André, o irmão de Simão, e aí ele disse para Jesus, olha, a única coisa que eu consegui encontrar aqui foi um lanchinho de um rapaz. E a gente vê aqui no verso seguinte como esse lanchinho era insuficiente para a quantidade de pessoas que estavam ali escutando Jesus. Aqui a Bíblia diz que eram 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Era refeição para uma, no máximo 2 pessoas. Mas 15, 20 mil pessoas não poderiam se alimentar disso. Mas naquele momento, para a surpresa dos discípulos, Jesus ele parece tomar em sério. Qualquer outra pessoa, talvez ao ouvir o que André havia dito, desse uma risada. Imagina, 5 pães e 2 peixes? Impossível. E todos iriam rir. Mas Jesus não fez isso não. Ele não riu. Ele não tomou isso como um gracejo. Ele simplesmente levou a sério. Para o horror dos discípulos, porque parecia loucura. Mas mesmo assim Jesus seguiu adiante com o plano. Ele deu ordem para que os discípulos mandassem sentar as pessoas se sentaram, se organizaram, e Jesus gosta das coisas organizadas, a gente vai ver um outro detalhe no final do texto que indica isso também, e o plano seguiu com Jesus tomando aquele lanchinho, os pães e os peixes, dando graças, como se estivesse servindo uma refeição, e depois disso, Jesus então pede a seus discípulos, no verso 11, que dividam aquela comida entre as pessoas. Os discípulos não têm nenhuma reação, pelo menos o texto não indica. Em outras palavras, eles não tentam contestar Jesus, eles não tentam contra-argumentar, dizer o quão ilógica era aquela medida, eles simplesmente acatam o que Jesus está dizendo e começam a fazer o que ele pediu. Talvez na esperança de que a lógica acontecesse, né? Em algum momento vai faltar comida, Jesus vai perceber isso. Mas, para a surpresa deles, todos ficaram saciados. E diz o verso 12 que Jesus ainda ordena que se recolhesse o que havia sobrado. E no verso 13 a gente fica sabendo que a quantidade que sobrou deu para encher 12 cestos. Olha que interessante, Jesus era tão organizado, gostava das coisas tão certas, que ele não permitia desperdício. Que lição para a gente, né? Ele poderia multiplicar comida sempre que quisesse. Mesmo assim, ele não estava disposto a permitir que aquela comida que havia sobrado fosse desperdiçada. E então, o verso 14 fala que as pessoas começaram a perceber esse milagre. E de fato, isso atendia às expectativas delas. A gente lembra aí do começo do capítulo de que as pessoas estavam atrás de Jesus justamente querendo ver os milagres. E agora ele realiza um milagre notório. As pessoas perceberam, logo, talvez o burburinho foi se espalhando e todo mundo acabou se dando conta de que a refeição que atendeu tão bem a tantas pessoas, a milhares delas, e que até havia sobrado, partiu de um simples lanche de um menino. A notícia se espalhou e a reação das pessoas é reconhecer agora Jesus como o profeta que devia vir ao mundo. E essa referência ao profeta, ela vem de Moisés, quando Deus promete a Moisés que enviaria um profeta. Esse também é um dos aspectos do Messias. Alguém que fosse da mesma autoridade, da mesma comunhão com Deus que Moisés havia tido. E é interessante porque o Evangelho de João ele já lembra Moisés fazendo uma alusão, diz que graça e verdade vieram por meio de Cristo. É interessante, né? Porque isso está relacionado com Moisés na Bíblia também. O verso 15 mostra que Jesus percebeu logo a intenção das pessoas. Elas não queriam reconhecê-lo simplesmente como o Messias. Elas queriam agora entronizá-lo como um rei temporal. Havia muita confusão na época de Jesus a respeito do papel do Messias. E muitos acreditavam que o Messias, sim, era uma espécie de rei que ocuparia o trono de Salomão e expulsaria os romanos, libertando assim o povo de Israel. Mas Jesus não queria nada com política. Uma outra importante lição para nós, num tempo em que controvérsias políticas vão se avolumando e, desafortunadamente, muitas pessoas cristãs acabam se envolvendo nisso, quando deveria bastar para nós a afirmativa de Jesus de que o reino não pertence a esse mundo. Seja como for, Jesus se ausenta justamente para que a multidão não o entronizasse.
A gente percebe nessa história algumas lições muito importantes. Jesus ele testa a fé dos discípulos para ver se eles de fato confiavam na sua providência. É muito fácil confiar em Deus quando as coisas estão na ponta do lápis, está tudo certo, não está faltando nada e a gente não vê nenhuma necessidade ou escassez. Mas a partir do momento em que a situação começa a se avolumar, as dívidas podem aparecer, ou mesmo crises, a gente se pergunta onde está Deus? E de fato, Jesus esperava que naquele momento de crise, em que os discípulos não tinham uma saída imediata, eles confiassem na sua providência. E conosco hoje não pode ser diferente. Temos que ter uma confiança irrestrita, inabalável na providência do nosso Deus, porque Ele é capaz de suprir as nossas necessidades. Nós temos que confiar nisso. Nem sempre Deus vai fazer um milagre espetacular, como fez na multiplicação dos pães. Mas, ao mesmo tempo, Jesus vai atuar no sentido de nos orientar, de prover recursos de uma forma ou de outra. Eu me lembro da história de George Miller, que é bastante conhecido por manter na Inglaterra orfanatos sem nenhum programa de doação, sem recursos à altura, mas ele sustentava dezenas de crianças e fez isso por décadas. E sabe o que George Miller fazia para isso? Era a sua confiança no poder da oração. Ele tinha um caderninho e lá ele colocava 2 colunas em cada página. Na primeira coluna ele registrava suas orações e na outra ele registrava as respostas de Deus. E só para você ter uma ilustração de como Deus abençoava George Miller, certa vez era a hora da refeição matutina e George Miller não tinha nada, nenhum alimento a oferecer às crianças. Mesmo assim, ele reuniu as crianças, colocou-as à mesa e começou a orar, agradecendo a Deus pelo alimento. E você vai dizer, mas isso é loucura. Não, não é loucura, não é hipocrisia, não é tentar tapar o sol com a peneira. George Miller fazia isso na certeza de que Deus iria prover o alimento. E passados alguns poucos minutos que ele havia terminado a oração, bateu à sua porta o leiteiro. O leiteiro informou a ele, naquela época você não comprava leite em padaria, mas o leiteiro ele saía da fazenda dele com garrafinhas de leite e ia levando numa carroça e vendendo nas casas da população. E já tinha alguns clientes certos. Mas o leiteiro naquela manhã havia quebrado a roda da sua carroça e não conseguia seguir viagem. E o leite iria estragar. É um alimento extremamente perecível, ainda mais naquela época, quando não tinha geladeira ou eles não colocavam condimentos e produtos para conservar o leite. Então, para evitar que o material estragasse, e uma vez que ele não conseguiria vender, o leiteiro ofereceu naquela manhã a George Miller toda a sua quantidade de leite, todas as suas garrafas de leite. E isso então foi para o café da manhã daqueles meninos. Mas George Miller sabia que isso era pouco. Sabia que faltava ainda o alimento. Só o leite não bastaria. E ele agradeceu a Deus, mas pediu que Deus enviasse mais alguém para suprir o alimento das crianças. E poucos minutos depois que ele já havia servido o leite, apareceu o padeiro. E o padeiro disse a ele, Sr. Miller, essa manhã eu preparei uma fornada e os meus pães passaram um pouco do ponto. Eles ainda estão comestíveis, mas eu não vou conseguir vendê-los porque eles não estão mais bonitos. Você aceitaria como doação? E a quantidade foi suficiente para que George Miller conseguisse alimentar as crianças do orfanato naquela manhã. Deus proveu leite, Deus proveu pão, e George Miller registra que Deus sempre atendeu às suas orações e nunca deixou que nada faltasse àquelas crianças, mostrando que Ele é um Deus providente. Deus age e nós temos que confiar nisso. Mas a gente pode aprender aqui uma segunda lição. A segunda lição é que os pães poderiam ter sido criados do nada, porque Deus criou o universo inteiro do nada, apenas com o poder da sua palavra. Ele tem poder para fazer qualquer coisa. Mas a verdade é que Deus usou os recursos disponíveis. Eram poucos, apenas 5 pães e 2 peixes, mas foram esses alimentos que passaram pelo milagre de Jesus, sendo multiplicados para alcançar uma multidão que de outra maneira não poderia ser alimentada. É interessante como Deus toma recursos insignificantes e os torna insuficientes. Deus é capaz de multiplicar aquilo que nós colocamos em seu serviço. Uma outra coisa importante, e eu quero encerrar com ela, é o envolvimento dos discípulos. O milagre foi feito por Jesus,
mas ele aconteceu à medida que os discípulos se envolveram no ato de distribuir os alimentos. Talvez o milagre não tivesse sido perceptível ou não acontecesse na sua dinâmica sem a participação dos discípulos. Jesus poderia muito bem ter multiplicado os pães e feito com que os pães levitassem ou simplesmente aparecessem nas mãos daquelas pessoas que estavam sentadas. Poderia ter feito de qualquer maneira, ele é Deus, mas ele escolheu a participação dos seus discípulos na hora de distribuir os recursos que haviam sido multiplicados. A participação humana nos planos de Deus é extremamente relevante e Deus realiza muitos milagres e muitas coisas prodigiosas com a cooperação humana. Desde, é claro, que nós nos encontremos dispostos a participar, a interagir com Deus e a nos submeter à sua vontade. Queridos, essas são algumas preciosas lições que nós podemos aprender. Qual é a visão que nós temos de Jesus nesse episódio? Jesus é um provedor. Jesus ele consegue multiplicar recursos. Jesus ele é estratégico, ele sabe o que ele vai fazer. Jesus consegue dar segurança ao seu grupo e consegue, por meio dessas ações que atendem a necessidades humanas, mostrar que ele está interessado, preocupado, que ele é o provedor. Na nossa vida, essa lição deve ser continuada, perpetuada. Nós devemos sempre reconhecer que Jesus está a cada dia cuidando dos seus filhos, preocupado conosco e fazendo o melhor por todos nós. Da mesma maneira, a nossa resposta humana deve ser confiança, participação e entrega daquilo que nós somos, temos aos cuidados do nosso Mestre para que Ele multiplique tudo aquilo de que dispomos e somos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe a sua família. Nós vamos continuar estudando o Evangelho de João amanhã e você e a sua família são convidados a assistir a mais um vídeo dessa série Crescendo em Graça. Deus abençoe você, uma boa noite, eu quero orar por você. Grande Deus, nosso Pai, cada um de nós tem uma realidade, cada um de nós passa por um desafio, mas o Senhor é o Deus que provê, o Deus que cuida, o Deus que se preocupa. E é em Tuas mãos que nós nos entregamos os nossos recursos e nossa necessidade. Multiplica-os pela Tua vontade e Teu poder. Atua em nós e com a nossa cooperação. Ajuda-nos a ser agentes Teus para levar os Teus recursos para outras pessoas, através da nossa influência, do nosso tempo, dos nossos bens ou de qualquer outros meios que o Senhor nos pede. Fica conosco, abençoa nossa família, é o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de compartilhar com outras pessoas aí no grupo da igreja, seus amigos. Essa série é feita com carinho para que todo mundo possa acompanhar no formato online. Deus abençoe você. Até amanhã, nesse mesmo horário das 8 horas.